não podemos ter um coração endurecido, um coração rígido, porque isso nos afasta muito de Deus. Às vezes a gente acha que está indo para um lugar, não, mas eu tenho que ir assim, porque se eu for assim vai dar certo. Mas Deus está falando para nós ir para outro caminho, mas que nós pensamos que não tem nada a ver, mas tem, porque Ele sabe de tudo, Ele está nos bastidores. Você já teve a sensação de que parece que Deus está distante? Você continua acreditando, você continua indo na igreja, você continua orando de vez em quando, mas parece que aquela intimidade com Deus já não é a mesma coisa? E deixa eu te falar, na grande maioria das vezes não é Deus que está se afastando de nós, e sim são algumas atitudes que nós fazemos sem perceber que acabam ocupando um lugar que só pertence a Deus. Então nesse vídeo eu vou te falar 10 atitudes que podem estar te afastando de Deus e você nem percebe. Primeira coisa, viver ocupado o dia todo. Uma coisa é nós estarmos na correria, termos uma vida corrida, que hoje é muito normal isso. E outra coisa é não tirar tempo para Deus. Pensa comigo, nós achamos tempo para tudo. Para ir na academia, para ficar nas redes sociais, para trabalhar, para ir numa janta. Nós só não encontramos tempo para ter literalmente um tempo de qualidade com Deus. E o problema não é a correria, é quando Deus sempre fica para depois. Deus, Jesus, nunca pediu um espaço na sua agenda, Ele pediu prioridade. Ele tem que ser o centro, Ele tem que ser o primeiro, Ele tem que ser o fim, Ele tem que ser o alfa, o ômega. Deus, Jesus, tem que ser prioridade na sua agenda. Segundo hábito, alimentar a nossa mente com principalmente coisas do mundo e não com a palavra. Pensa quanto tempo hoje você fica, e isso é para mim também, quanto tempo hoje nós passamos nas redes sociais e não tiramos um tempo para ler a palavra. Hoje, será que nós ficamos, faz essa reflexão, mais tempo nas redes sociais ou lendo a palavra, aprendendo sobre Deus, tendo essa intimidade com Deus? Muito provavelmente nós passamos mais tempo nas redes sociais. E nós passamos tanto tempo nas redes sociais e ainda depois a gente pergunta, meu Deus, por que eu tô tão ansiosa? Meu Deus, por que eu tô tão preocupada? As redes sociais, com certeza, elas vão trazendo muita ansiedade para nós. E nada nesse mundo alimenta mais a nossa alma do que a palavra de Deus. Terceiro é normalizar os pequenos pecados, né? Então não precisa ser um pecado grande, mas muitas vezes é uma fofoca, é uma falta de perdão, é uma inveja. Então são pequenas coisas, pequenos pecados que vão nos afastando de Deus. Uma das coisas que mais nos afasta de Deus, isso está na Bíblia, é o pecado. Então nós temos que cuidar com os pecados pequenos também. Quarta atitude é querer controlar tudo. Eu já gravei um vídeo sobre isso e isso ainda me confronta muito, porque nós oramos, mas logo depois que termina a nossa oração, a gente já quer que as coisas saiam do nosso jeito. Se ela não sai do nosso jeito, a gente já começa a ter ansiedade, a gente já fica nervoso, nós não largamos o controle, nós não deixamos que Deus faça parte dele. E isso vai nos afastando a cada dia mais de Deus, sem nós perceber, porque nós não colocamos a confiança em Deus e sim queremos que tudo saia do nosso jeito. A quinta coisa é sempre nós estar se comparando com a vida do outro. Isso agora com as redes sociais aumenta isso de nós estarmos se comparando. Nós queremos viver uma vida que não é nossa só porque fulana postou, às vezes eu quero isso por inveja. E sempre a comparação rouba a nossa gratidão, porque aí a gente esquece de tudo que nós já estamos vivendo, que um dia era um sonho, nós não agradecemos a Deus, sempre ficamos querendo mais, esquecemos de agradecer. E isso, com certeza, a falta de gratidão faz com que a gente se afaste de Deus também. Sexto hábito é fazer a nossa oração como se fosse uma obrigação. Todo dia eu tenho que orar, todo dia eu tenho que fazer um devocional. Muitas vezes a nossa oração, ela vira meio que a gente fala todo dia a mesma
mesma coisa. E não, a oração ela tem que ser um tempo de intimidade com Deus. A gente vai orar, a gente vai agradecer, a gente vai fazer os nossos pedidos também, mas ela não é uma obrigação. A gente tem que fazer isso do fundo do nosso coração e principalmente querendo cada vez mais ter intimidade com Deus e não que a gente se sinta obrigado a orar todo dia. Sétima atitude é guardar mágoa. Isso é algo que eu tenho certeza que para muitos é difícil e eu admito que para mim também é, porque nós somos seres humanos, mas nós temos que entender que Deus, que Jesus perdoa os nossos pecados todos os dias. Quem somos nós para não perdoar quem nos magoou? E nós erramos também, todos os dias, diariamente nós erramos, nós magoamos as pessoas também. Então nós temos que entender que nós temos que perdoar. Perdoar não significa que nós vamos concordar e nós vamos querer conviver com a pessoa. A gente tem que perdoar do fundo do nosso coração e não podemos ter um coração endurecido, um coração rígido, porque isso nos afasta muito de Deus. Nós temos que lembrar sempre que Deus, que Jesus nos perdoa todos os dias. Nós somos seres humanos, nós erramos e assim como nós erramos, nós temos também que perdoar quem errou com nós. A oitava atitude é tentar sempre ter a aprovação dos outros. A gente sempre quer fazer isso, eu não vou fazer para não decepcionar tal pessoa. Às vezes a gente acaba se tornando uma pessoa que nós não somos só para não decepcionar ou só para agradar, para validar, para ter a validação das pessoas. Às vezes a gente perde a nossa identidade e na grande maioria das vezes a gente se perde nesse processo e não vive o chamado, o propósito que Deus tem para nós. Também já gravei um vídeo sobre isso, que nossa maior identidade está em Cristo Jesus. Nós somos filhos amados de Deus e não devemos tentar ter a aceitação das pessoas. Nós não podemos decepcionar Jesus e nós temos que pensar que quem nós mais temos que agradar nesse mundo é Deus, é Jesus Cristo. Atitude número 9 é buscar a Deus somente quando nós precisamos. A gente só busca a Deus na grande maioria das vezes quando nós estamos precisando de um milagre, quando nós estamos no fundo do poço. Claro, devemos buscar a Deus nesses momentos também, com certeza, mas nós temos que buscar a Deus nos dias bons, nos dias ruins, em todos os dias da nossa vida nós devemos buscar a Deus. Nós temos que cada dia mais ter intimidade com Deus, deixar que Deus nos guie, nos molde, nos direcione e não buscar Ele só nos dias ruins. Se a gente faz isso de buscar Ele só nos dias ruins, na grande maioria das vezes vai nos faltar gratidão, que eu também já falei sobre isso, e isso vai fazendo com que, sem perceber, a gente vá se afastando cada vez mais, porque nós temos que buscar a Deus nos dias bons, todos os dias da nossa vida, porque nós temos que agradecer a Deus por tudo que temos, mesmo sendo algo ruim, a gente tem que agradecer a Deus, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada coisa. E a última atitude é ignorar aquilo que Deus já falou que nós precisamos mudar. Às vezes Deus já te mostrou, já te deu todos os sinais que você precisa, que não é para você ir para aquele caminho, ou que você tá pecando nisso, que você tem que melhorar nisso, e às vezes a gente ignora. E quanto mais nós ignoramos os sinais de Deus, isso vai nos afastando de Deus também. Por quê? Porque nós não estamos confiando. Às vezes a gente acha que tá indo para um lugar, não, mas eu tenho que ir assim, porque se eu for assim vai dar certo. Mas Deus tá falando para nós ir para outro caminho, mas que nós pensamos que não tem nada a ver, mas tem, porque Ele sabe de tudo, Ele tá nos bastidores. Então, cada vez mais, nós temos que estar com o coração aberto para Deus nos moldar, nos capacitar, nos aperfeiçoar, nos deixar cada vez mais e mais de semelhança dele. Mas se Ele falou, nós temos que obedecer. A obediência é o que faz nós nos aproximar cada vez mais de Deus. Então, se você viu esse vídeo até o final e viu que você está praticando ainda alguma dessas 10 atitudes que está se afastando de Deus, não veja esse vídeo como uma condenação, e sim veja como um convite para que você mude, para que a partir de hoje você não tome mais, para que você não tenha mais essas atitudes. Até porque, como está na Bíblia, Deus nunca deixa nenhuma ovelha para trás. Esteja com o coração aberto, esteja pronto e deixe que Deus guie a sua vida, porque às vezes nessas pequenas atitudes do dia a dia vai
fazendo com que a gente se afaste de Deus sem perceber. E a nossa vida só faz sentido se nós estivermos próximos de Deus, se nós estivermos cada vez mais íntimos de Deus. E para finalizar, eu quero ler uma oração com você que tinha no devocional de hoje, que falava sobre isso, sobre os hábitos que fazem nós se afastar de Deus, que se fizer sentido para você, eu quero que você faça essa oração também. A oração começa assim: Senhor, revela aquilo que está ocupando o teu lugar no meu coração. Eu quero voltar a caminhar perto de ti. Me ajuda a viver uma fé verdadeira todos os dias. Então, se esse vídeo fez sentido para você, faz essa oração no final do dia, pede para Deus te mostrar o que está ocupando o lugar dele e comenta aqui nesse vídeo: hoje eu escolho me aproximar de Deus. Espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para você. Já curte, já compartilha, já se inscreve no canal e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.